Então, boa tarde, né? Ou boa noite, né? Dependendo de onde você está. Nos foi pedido para nós conversarmos sobre a oração comunitária, né? Que é um elemento muito importante da nossa espiritualidade. Aliás, se você pegar os estatutos, você vai ver que o Moisés ele fala da oração comunitária, né? Os estatutos falam da oração comunitária, aqui na página 53, no número 41. E se você for atento, você vai perceber que esse tema da oração comunitária, esse tema está inserido exatamente dentro da espiritualidade vocacional. Ok? Capítulo 3, espiritualidade. Então, o Moisés, aqui no número 41, ele fala exatamente sobre a oração comunitária. Nós vamos começar aqui dos nossos estatutos, né? Você pode acompanhar conosco, por favor. Número 41. Todos os dias, a comunidade de vida, e uma vez por semana, a comunidade de vida e aliança juntas, no final da tarde, olha o detalhe, né? Reúnam-se por 1 hora para a oração comunitária. Como uma comunidade carismática de louvor, vivenciamos na oração comunitária este chamado em toda a sua potência e plenitude, permitindo que o Senhor possa nos curar e edificar através da ação do Espírito Santo, por meio do uso de seus carismas e da abertura à sua unção e condução. Os carismas devem ser acolhidos com gratidão, usados para a edificação e segundo o discernimento e as orientações da igreja. Neste momento, o momento da oração comunitária, né? Apresentamos ao Senhor toda a nossa vida, nossas dores e alegrias, desafios e vitórias, a fim de que saiamos revestidos do seu amor que deve impregnar o nosso viver. Esse momento será também de arrependimento, adoração, escuta e intercessão pelas necessidades da comunidade, da igreja e do mundo. Então a gente vai vendo aqui que nessa descrição que o Moisés faz da nossa oração comunitária, ele já dá mais ou menos, digamos assim, um esqueleto, né, de como deveria ser a nossa oração comunitária. Mas antes de entrar propriamente dito dentro da oração, porque a nossa proposta é uma proposta assim, didática, né, de orientação, de luzes para que a nossa oração comunitária ela possa ser cada vez mais segundo a vontade de Deus e segundo o carisma, é muito importante que nós entendamos que a nossa oração comunitária, ela é uma expressão de nossa intimidade pessoal com Deus. Quanto mais fecunda é a nossa intimidade pessoal com Deus, mais fecunda será também a nossa oração comunitária. Muitas pessoas imaginam a oração comunitária como aquele lugar onde a gente vai beber para se fortalecer. Mas para nós podermos beber para nos fortalecer, nós precisamos ir para a oração comunitária na perspectiva de transbordamento e não apenas de recebimento. Se todos nós vamos à oração comunitária só para receber, ninguém dá, porque todos estão na expectativa de receber. Mas, se todos nós formos com a expectativa correta, que é de transbordar aquilo que Deus nos dá a partir da nossa comunhão com Ele, da nossa intimidade com Ele, a oração comunitária tenderá a ser mais fecunda, mais transbordante. Então, o primeiro ponto que a gente precisa guardar é que a oração comunitária não é tanto um lugar de receber, mas é um lugar de dar. Se todos tiverem essa mesma perspectiva de doação, todos receberão. E Deus poderá fazer a obra que Ele quer fazer em nossa vida.
Uma outra premissa importante da oração comunitária é que ela pertence à nossa dimensão contemplativa. Então, a oração comunitária está ligada à nossa dimensão contemplativa e ela é aglutinadora de nossa unidade, na medida em que somos uma família e rezamos e oramos juntos como uma família. Então, a oração comunitária é um elemento constitutivo e essencial de nossa vivência enquanto Shalom. Isso que a Gorete colocou há pouco, né? Presente desde as nossas origens. Eu poderia até dizer, a oração comunitária é um elemento tão primitivo, tão primeiro de nossa vocação, que chegou antes das regras, chegou antes dos estatutos. Talvez a primeira dimensão do carisma que se manifestou com mais força no nosso início tenha sido a nossa oração comunitária. Exatamente porque Deus sempre escolheu as nossas orações comunitárias para falar de maneira muito forte a nós. Nós, mais antigos, temos esse testemunho de quantas e quantas vezes, na nossa oração comunitária, Deus falava de maneira muito forte, muito ungida, muito poderosa, nos dando luzes, nos dando orientações do que deveria acontecer, falando de maneira muito clara para nós. Então, a oração comunitária é um elemento constitutivo de nossa vocação, constitutivo e, digamos, essencial. E volto a dizer, é um elemento que é anterior a muitos outros elementos do nosso próprio carisma. Por aí a gente pode entender como é um elemento importante. É interessante que nos estatutos, o Moisés fala de que nós somos uma comunidade carismática de louvor. Então, aqui nós tocamos em dois elementos que são fundamentais dentro da dimensão da nossa oração comunitária. É a dimensão carismática, ou seja, o lugar por excelência onde os carismas precisam se manifestar é na oração comunitária. Lembrando bem que os carismas acompanham a vida de todo homem e de toda mulher de Deus. Os carismas não são ferramentas que a gente usa apenas quando vai rezar. Os carismas a gente usa para evangelizar. Deus nos deu carismas, nos deu dons para, a partir disto, nós podermos evangelizar e servir. Porque se eu tenho uma ideia de que os carismas eles só são usados na oração comunitária, é como se, quando eu chegasse na oração, eu usasse o carisma, mas durante o resto do meu dia, ou durante a minha vida, eu não usasse mais. Nada tão distante do propósito de Deus ao nos dar carismas. Nós conhecemos aquele trecho de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos se aproximam do templo para rezar, e quando uma pessoa pede uma esmola a eles, eles dizem, ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te. E eles estavam entrando para a oração. Antes da oração, eles já exerceram os carismas. Então é muito importante que a gente entenda que os carismas do Espírito Santo, eles pertencem ao homem de Deus. É algo que é nosso e que Deus se utiliza e que Deus usa a hora que Ele quer. Porém, o lugar por excelência onde estes dons podem se manifestar como dons de serviço comunitário é na oração comunitária. E louvor, então, uma comunidade carismática de louvor significa uma família movida pelo Espírito Santo, porque aqui carismática não é apenas de carisma, mas de ser conduzido pelo Espírito Santo, de louvor. E por que esta ênfase no louvor? Talvez a gente possa imaginar que o louvor seja apenas um tipo de oração. E existe a súplica, existe a intercessão, sim, e existe o louvor. Mas no sentido que o Moisés coloca aqui, no sentido que nós como carisma entendemos, o louvor aqui é dar a Deus o lugar que pertence a Ele. Então, quando os nossos estatutos falam que nós somos uma comunidade carismática de louvor, ela está se referindo a Deus ser o primeiro. Por isto, um elemento fundamental para que nós possamos viver bem a nossa oração comunitária é exatamente
esta abertura ao louvor. Quando nós oramos comunitariamente, queridos, nós não estamos à procura de nós mesmos. Nós não estamos ali para resolver as nossas questões ou os nossos problemas. Nós não estamos ali para resolver as nossas preocupações, embora tudo isso Deus possa nos dar. Mas eu devo chegar na oração comunitária, e aí nós, formadores, precisamos passar isso para as nossas ovelhas, de que nós estamos ali para nos encontrar com o amado de nossas almas, com aquele que nós amamos, com aquele que nós desejamos buscar a sua face. Isso é muito importante, para a gente não confundir o Deus das coisas com as coisas de Deus. Sim, nós queremos receber os dons e as graças de Deus, mas atenção, a maior graça e o maior dom é o próprio Deus. E é Ele que nós devemos buscar na nossa oração comunitária. Nos estatutos, como nós lemos há pouco, o Moisés fala que é o local de nós apresentarmos nossas dores, alegrias, desafios e vitórias, vivenciarmos o arrependimento, a adoração, a escuta e a intercessão. Todos esses elementos são elementos que são normalmente presentes em nossa oração comunitária. Mas atenção, a porta que abre para que estes elementos tenham o seu devido lugar na unção do Espírito, em uma oração comunitária, é exatamente o louvor. Guardem isto. O louvor é a porta de abertura para toda oração comunitária. Porque quando a gente começa a louvar, não importa como a gente às vezes chega para a oração comunitária cansado, às vezes a gente chega com sono, às vezes a gente chega esbaforido, os tradutores se virem aí, às vezes a gente chega indiferente, às vezes a gente chega até um pouco doente, ou com fome, mas independente de como nós chegamos, se nós nos colocamos na presença de Deus e damos a Ele o lugar que é dele, e já começamos a oração comunitária olhando para Ele, não olhando para nós, e toda a assembleia comunitária focada no Deus da vida, podem acreditar, a obra vai acontecer. E aí o formador comunitário deve ser este motivador de apontar para Deus. Porque se você começa a apontar para a pessoa, nós, na nossa fragilidade e pecado, nós tendemos a ficar centralizados em nós mesmos. Muitas vezes a gente chega já pedindo, né? Já chega na oração, Senhor, por favor, me ajuda, Senhor. Tudo bem, Deus sabe das suas necessidades. Ele vai responder, com certeza. Mas deixa Deus ser Deus primeiro. Coloca Deus no primeiro lugar, que as coisas naturalmente ocuparão seu devido espaço. Eu sempre uso esse exemplo da blusa, né? Uma blusa como essa que eu estou usando de botão. Se você acerta o primeiro botão da primeira casa, todos os botões tenderão a encontrar a sua devida casa. Mas se você erra o primeiro botão e coloca na casa errada, todos os outros botões estarão no lugar errado. Este exemplo nos ajuda a entender o lugar que o louvor, ou seja, o lugar que Deus deve ocupar na oração comunitária. A gente não reza para a gente reza por causa dele. Se eu deixo Deus ser Deus, tudo vai encontrar o seu devido lugar, inclusive as nossas legítimas necessidades. As nossas legítimas necessidades serão naturalmente respondidas. E você se surpreenderá que muitas vezes, ao terminar a oração comunitária, onde Deus foi o centro, aquela dor de cabeça passou, aquela preocupação parece que desapareceu, e você termina a oração com outro estado de espírito. Por quê? Porque Deus agiu no seu coração. Então, primeiro ponto, a primeira dica, gente, o louvor. Comunidade carismática de louvor. Bota o louvor no lugar dele, que as outras coisas tenderão naturalmente a encontrar o seu lugar. E ajuda muito o Ministério de Música com músicas de louvor, músicas que apontem para Deus, músicas que exaltem a Deus, músicas que enalteçam a grandeza de Deus, músicas que falem de Deus, para que a gente deixe de pensar na gente e comece a pensar no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante dentro da oração comunitária é que nós devemos abrir um espaço, ainda no começo também, para a fraternidade. Então, ao mesmo tempo que a gente pode cantar músicas de louvor, onde nós colocamos Deus no lugar que Ele merece estar, o centro, ao mesmo tempo o formador comunitário, a pessoa que estiver coordenando a oração,
Pode animar para que os irmãos também façam cânticos de fraternidade, de acolhimento, porque esse clima de fraternidade também nos prepara para a oração. Então é muito importante a gente também estar aberto a esse detalhe da fraternidade. Um terceiro ponto importante na nossa oração comunitária. Coordenar oração é um carisma. Ou seja, todo mundo pode coordenar uma oração? Pode. Mas nem todo mundo consegue coordenar bem uma oração. Porque é um dom. Ou seja, é algo que Deus dá. A pessoa não tem por mérito, nem por merecimento. Deus dá. Então é importante que nós entendamos que coordenar uma oração comunitária supõe uma pessoa que tenha carisma para aquilo. Por exemplo, pregar é um carisma. Orar por cura e a pessoa ficar curada, né? É um carisma. São dons que Deus dá. Então Deus dá este dom de coordenar a oração. Talvez você que seja formador comunitário diga assim, ixi, agora eu estou frito. Porque será que eu tenho esse dom de coordenar a oração? Carmadélio, eu não sei se eu tenho este dom. É fácil saber. Se quando você coordena, todo mundo dorme, você não tem este dom. Provavelmente você não tem este carisma. Ok? Se você vê que a coisa não vai, aí você pensa assim, peraí, mas eu sou formador comunitário. Deus capacita os escolhidos, não é assim? Sim, verdade, Deus dá dons. Mas, querido, há pessoas que por mais que se esforcem, elas não conseguem. Aí, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai, humildemente reconhecendo que você não tem esse carisma, delegar para alguém do seu núcleo que tenha. Não quer dizer que você não vá coordenar a oração comunitária, porque, primordialmente falando, é sua responsabilidade como formador comunitário. Mas, reconhecendo que você não tem tanta facilidade, ou que a coisa não flui tanto, você pode pedir ajuda ao seu núcleo, ou alguém dessa própria célula, um membro da própria célula, que possa coordenar esse momento de oração comunitária. Ok? Não se sinta culpado se às vezes você não consegue coordenar, porque é um carisma. Quando a gente tem dom, a gente faz as coisas com a maior facilidade do mundo. Quando a gente não tem dom, olha, é um sacrifício. A gente vai para uma batalha e termina morto, né? Quer dizer, a coisa complica. Então, a gente tem que ter essa humildade. Então, coordenar a oração é um carisma. Agora, se você vai convidar alguém para coordenar a oração comunitária, não chegue em cima da hora para a pessoa. Fulana, o senhor me disse que é você. A pessoa, eu? É você, agora. Quando é a oração? Agora. Não faça isso. O ideal é que você avise com antecedência. Alguns 2 dias antes, você diz, olha, fulano, o senhor me colocou no meu coração, eu queria que você coordenasse a oração comunitária da célula na próxima formação. Por quê? Porque quando você diz isso para a pessoa tem tempo de rezar e se preparar para coordenar a oração. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, é o Espírito Santo que faz. Sim, ele faz. Mas se você não rezou naquele dia, ele vai ter mais dificuldade de fazer. Você tem que estar preparado para coordenar a oração. Não é assim, isso não é mágica não, né? Então você precisa, se você for delegar para alguém, avisar essa pessoa. Um terceiro ponto. Idealmente falando, o coordenador da oração comunitária, ela precisa ter familiaridade com 3 dons básicos. Quais são os 3 dons básicos para o formador comunitário? Primeiro dom, o dom do discernimento. O dom do discernimento, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, é o quê? É a graça de discernir a origem dos fenômenos, dos acontecimentos. Então, nós podemos, no dom do discernimento, perceber se aquilo é divino, de origem divina, se aquilo é de origem humana, ou até mesmo se aquilo é de origem diabólica. Ok? Divina, humana ou diabólica. Por quê? Porque o formador comunitário, o coordenador da oração, tendo esse dom do discernimento, ele consegue identificar se aquela palavra que foi proclamada, se aquela profecia que foi dita, se aquele cântico espiritual que foi ministrado, ou se até mesmo aquele repouso no Espírito Santo que aconteceu no meio da sala da oração comunitária, ele tem o discernimento para perceber se aquilo é de origem divina, humana, ou até mesmo, Deus nos livre, uma tentação maligna. Esse dom é fundamental. Sem ele, o formador comunitário, o coordenador da oração, não conseguirá usar o segundo dom. E qual é o segundo dom?
essencial para quem coordena uma oração comunitária é a palavra de sabedoria. É o carisma da sabedoria. Às vezes a gente pensa que sabedoria é apenas responder com sapiência ou com sabedoria uma pergunta que nos foi feita. Mas no sentido do carisma, São Paulo fala de palavra de ciência, palavra de sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. A palavra de sabedoria é o quê? O discernimento diz qual é a origem daquele fato. E a sabedoria diz o que fazer com aquele fato. Então, por exemplo, na hora da oração comunitária, você ouve uma pessoa cantando em línguas bem baixinho, lá no final da sala. Muita gente rezando ao mesmo tempo, mas você consegue, como pastor, como formador, como coordenador, ouvir aquele cântico. Você vê a beleza daquele cântico espiritual, um cântico em línguas num cantinho da sala. E parece que você fica mais aguçado naquele cântico, só que a pessoa que está cantando, está cantando muito baixo. E você sente no espírito que ela precisaria cantar mais alto, porque é um cântico para a assembleia, não é um canto pessoal. Tudo é para a assembleia, nós estamos em oração comunitária. Nesse caso, o que é que você iria fazer? Você, uma vez discernindo que aquele cântico distante vem de Deus, é de origem divina, você vai dizer, irmão, cante mais alto. Nós estamos agora, queridos, ouvindo um cântico inspirado. Eu pediria ao irmão que está com este cântico que, por favor, cante esse cântico alto, para que nós possamos ouvi-lo. Então, você vai dar esta orientação, e o irmão que está com aquele cântico inspirado, veja, como é que você sabe que o cântico é inspirado? Pelo dom do discernimento. Não é qualquer cântico que é inspirado, não. Tem cântico que lhe leva para Deus, e tem cântico que lhe tira de Deus. Por quê? Quando é um cântico humano, quando é um cântico que gera inquietação, quando é um cântico que cria um desassossego comunitário, você percebe que aquilo pode ser apenas humano. Fique atento ao clima espiritual da célula durante a oração comunitária. Porque há uma comunicação não verbal que os irmãos emitem durante a oração comunitária, que podem sinalizar tédio, cansaço, uma certa inquietação com certas manifestações carismáticas que não estão caindo muito bem dentro da Assembleia. Então, o coordenador, o formador tem que estar atento a esse aspecto. E o terceiro dom fundamental para conduzir bem uma oração comunitária é a unção. E de onde o que é a unção? A unção é a autoridade espiritual que Deus delega aos seus servos para confirmar no coração dos outros que aquilo que ele está falando, que aquilo que ele está conduzindo, que aquilo que ele está cantando vem dele. Veja, quem confirma a unção não é a pessoa que diz, eu sou ungido. Quem confirma a unção é quem ouve o ungido. É quem é dirigido pelo ungido. É quem é coordenado pelo ungido. Então, eu preciso de unção para coordenar uma oração. Aí você pergunta, e onde é que eu consigo a unção? Não há outro lugar que não seja aos pés de Jesus Cristo. Meu querido formador comunitário, se você chegar na oração comunitária sem ter feito a sua oração pessoal, porque às vezes acontece, pode acreditar, a sua oração comunitária, se conduzida por você, não será a mesma coisa se você tivesse feito a sua oração pessoal. Então, é muito importante a gente entender que a unção não se compra, não se conquista, é uma graça. Mas onde é que Deus derrama unção? Quando a gente se coloca diante dele. O exemplo da pessoa que vai à praia e se bronzeia. Você chega na praia com uma cor, você se expõe ao sol, e o sol vai bronzeando a sua pele e você sai com outra cor. Para você se bronzear, você precisa se expor ao sol. A unção é o bronzeamento espiritual, entenda o exemplo que eu estou dando, que Deus coloca nas almas que humildemente reconhecem que nada podem por seu próprio esforço e que pedem a unção para coordenar uma oração, que parece algo tão simples.
A oração comunitária a gente tem com tanta frequência, meu filho, uma oração comunitária ungida, ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa para sempre. Há fatos e vivências que nós tivemos em nossa história de orações comunitárias, que todos nós somos filhos de orações comunitárias, que nós nunca esquecemos. Você mesmo, que está me ouvindo e me assistindo agora, você deve se lembrar de algum fato, alguma palavra, algum acontecimento que Deus falou de maneira fortemente em você na oração comunitária. E que você nunca esqueceu. Aliás, esse é um dos segredos da unção. Quando Deus fala, a gente nunca mais esquece. Quando Deus toca, quando Deus fala, quando Deus se manifesta, porque não marca apenas a memória da alma, mas marca a memória do coração. E a gente guarda aquilo que Deus falou para nós. Então, 3 carismas importantes para você poder coordenar bem a oração. A palavra de sabedoria, que é a decorrência natural do carisma do discernimento dos espíritos, que vai lhe ajudar a discernir se a origem é divina, é humana ou é diabólica. E a unção, que é fruto da intimidade com Deus. Sem esses carismas, provavelmente, você tentará conduzir a oração apenas na força do braço. E aí você não vai conseguir ir muito longe. Porque cansa, tá? Agora vem o segredo da oração comunitária. Talvez você diga, o segredo da oração comunitária é o Espírito Santo. Sem dúvida, porque sem ele não haveria oração comunitária. Porque, gente, oração é um elemento sobrenatural. Todas as vezes que a gente ora, nós estamos unindo a terra ao céu. Há algo de sobrenatural acontecendo ali. Então, a oração sem o Espírito Santo, ela não vai, não tem como ir, né? Esse Espírito Santo, ele age em quem coordena, que, porque é um homem íntimo de Deus, chega já para a oração comunitária com unção e consegue perceber qual é a do Espírito Santo para aquela noite, para aquele dia, como a unção que o Espírito derrama sobre aquela assembleia reunida. Então o Espírito age de 2 formas. Ele age nas pessoas de forma individual, principalmente em quem está coordenando, mas ele age também na assembleia comunitária, no grupo, na célula, ali derramando a sua graça e a sua unção. Mas, porém, existe algo que é fundamental para conduzir a oração. Porque, veja, o discernimento ajuda a identificar a origem daquilo que está fora de você. Então, você está coordenando, você ouve um cântico, você ouve uma profecia, você ouve uma pessoa que diz assim, eu sinto que Deus quer que todos nós ergamos os nossos braços e digamos, aleluia. É provável que você ouvindo esse tipo de inspiração, você fique desconfiado, né? Porque não é bem comum. Mas pode ser de Deus. Você que vai discernir. Atenção. A pessoa que tem uma inspiração na oração comunitária, ela não pode tomar das mãos do coordenador, a coordenação da oração comunitária. Às vezes acontece isso. A pessoa diz assim, olha, eu sinto que Deus deseja que nós nos ajoelhemos. Irmãos, nos ajoelhemos. Aí já começa a dar ordem. Eu sinto que Deus quer que nós agora nos prostremos diante do Senhor que está aqui em nosso meio. E o coordenador, horrorizado, sem fazer nada, apenas acompanhando. Ele tem que intervir nestas horas. Com muita sabedoria, com muita caridade, ele vai intervir e vai dizer, irmãos, então, segundo a palavra que nos foi dada, foi pedido que nós erguêssemos as nossas mãos, mas antes disso, vamos colocar nossa mão no nosso coração. Aí você vai pedir a Deus uma sabedoria especial para você conduzir a comunidade, a assembleia, a célula, para que aquela direção dada com boa vontade, a pessoa não fez por maldade, claro, mas é uma direção que muitas vezes quebra a condução da oração comunitária. Isso daqui é muito importante. Toda oração comunitária, ela tem um fio condutor. Se esse fio condutor não for identificado por quem está coordenando, há o perigo, a oração fica toda fragmentada.
você não consegue perceber o que é que efetivamente Deus está falando para nós. Porque são tantas coisas sobre tantos assuntos, é tanta gente falando, é tanta profecia, é tanto cântico, é tanta gente caindo, é tanta gente de braços, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você não consegue ver uma unidade naquela condução. Por isso, São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre a oração comunitária, ele falava exatamente sobre isso e dizia, o nosso Deus é um Deus de ordem. Por quê? Porque também na igreja primitiva, em algumas orações comunitárias, era uma confusão de tantas expressões e manifestações carismáticas, algumas de Deus, outras, a maioria humanas, que ao invés de dar uma oração, de dar um conteúdo, faz é tirar o povo. A gente fica inquieto, porque a gente não sabe o que é que Deus efetivamente está falando. Então, como é que eu descubro o fio? Atenção. Eu descubro o fio condutor da oração comunitária a partir de uma palavrinha chamada rema. R-H-E-M-A. Rema. É uma palavra grega. É uma expressão grega, um vocabulário grego que significa palavra. Quando você lê o Novo Testamento, vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando você vê no Novo Testamento o vocabulário palavra, no original ou é logos ou é rema. Aí a gente teria que ir no original grego para a gente identificar quando é logos e quando é rema. O que é um rema? É quando Deus fala para nós uma palavra específica. Por exemplo, às vezes você pega o estatuto, começa a ler o estatuto, aqui o número 41. De repente você lê uma frase, você já leu aquele número do estatuto não sei quantas vezes. Mas naquele dia, de maneira especial, aquele número lhe tocou. Mexeu com você. É o que a gente chama de rema. Então rema o quê? É uma palavra específica que Deus dá tanto individualmente, porque todos nós precisamos receber um rema. É aquilo que a gente diz assim, olha, na minha oração pessoal, hoje Deus falou isto. Olha, eu pedi uma palavra a Deus e a palavra que Deus me deu foi o Salmo 37, versículo 5. Olha, era o que eu precisava ler, foi em cima. Isto é um rema. É uma palavra específica de Deus. Por exemplo, quando Jesus diz, se alguém me ama, amará a minha palavra, que está lá em João capítulo 14, ele está se referindo a logos. Mas quando Maria, em Lucas capítulo 1, respondendo ao anjo, diz, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, aqui não é logos, aqui é rema. No original grego é rema. Então o que é o rema? É uma palavra específica, uma revelação pessoal que Deus tem, tanto de forma pessoal como de forma individual. Então a gente precisa transportar esse conceito do rema para a oração comunitária. Aí qual é o segredo? Eu tenho que descobrir qual é o fio condutor daquela oração específica que nunca mais vai se repetir nenhuma oração. Um rema, ele é único para aquele público, para aquela assembleia, para aquela célula, naquele dia. Então, aí é que está o segredo. Porque quando você consegue perceber qual é o fio condutor do Espírito, não é você que chega, eu vim com a música na minha cabeça, eu acho que é essa. É o Espírito que vai falar. No começo da oração você não tem rema. Por isso que o louvor é fundamental. Você começa louvando, 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 e as coisas vão surgindo naturalmente. A gente sabe que a oração comunitária ela é conduzida pelo Espírito. E aí o condutor da oração, o formador comunitário, o coordenador, tem que estar atento para ir percebendo as moções que Deus vai dando, às vezes até o cântico que o ministro de música colocou, às vezes um cântico que o coordenador não pediu para cantar aquela música, mas ele colocou a música, e quando a música começa a cantar, ele diz, é essa. Ele sente que o Espírito quer que ele mergulhe na letra daquela música. Isso explica porque, às vezes, nas nossas laudes, a gente fica num salmo e não vai para outro. E termina o salmo, as laudes, por exemplo, né, dando um exemplo, que no final a gente não seguiu rigorosamente as laudes, talvez naquele dia, mas todo mundo saiu alimentado pelas laudes. Por quê? Porque quem conduzia as laudes pegou o rema e ficou em cima daquela palavra, fez morada na palavra.
Rema significa fazer morada na palavra. Rema. Quando eu descubro um rema na oração comunitária, meu irmão, aí a oração, ela flui. E como é que o coordenador descobre o rema? Ele pode descobrir da letra de uma música que foi cantada. Ele pode descobrir a partir de uma proclamação que foi dita. Ele pode perceber a partir de uma frase que ele leu no carro, no adesivo, no carro que estava à frente do carro dele, antes dele chegar na célula. Acredite, Deus fala. Agora, para ser rema, a palavra tem que chegar com impacto. Não é apenas uma palavra bonita. Quantas e quantas vezes já aconteceu, por exemplo, comigo, às vezes Deus me dá uma palavra antes da oração comunitária, que no começo eu vejo que se eu colocá-la, ela não vai ter impacto nenhum. Então eu fico na minha, não digo. Mas à medida que a oração comunitária vai acontecendo, eu vou percebendo que ela é de Deus, porque aí é um discernimento, atenção. O primeiro dia, porque tem gente que pensa assim, está na oração comunitária, e diz assim, bem, eu não sei se isso é de Deus ou é meu, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou jogar. Se for de Deus, a assembleia pega. Se for da minha cabeça, ninguém vai dar atenção. Não, não é assim. Você, antes de proclamar qualquer palavra na oração comunitária, a gente tem que ensinar isso às nossas ovelhas, você precisa primeiro fazer um discernimento pessoal, só você. O primeiro discernimento é o seu. Para você também não colocar, porque tem gente que coloca o que vem na cabeça, às vezes uma frase de música, calma. Claro que Deus pode falar através da frase de uma música, claro que sim. Mas precisa vir no formato rema. Se não vier no formato rema, vem sem unção. Vindo sem unção, a assembleia não pega, não faz morada com aquela palavra. E não evolui. A oração não flui, porque a assembleia não conseguiu pegar aquele rema. Então, quando a gente pega este rema, ou seja, eu poderia dizer, o tema central da oração comunitária, vamos dizer assim, aí você vai vendo que tudo na oração comunitária vai apontando naquele tema, naquela direção. E aí, atenção, a responsabilidade de segurar a unção, mantendo o fio condutor da oração comunitária, é do coordenador da oração. Porque ele descobriu qual é o fio da meada que o Espírito está conduzindo aquela oração até o final. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que o caminho é aquele. Ele não sabe se vai ter gente de joelho, ele não sabe se vai pedir para rezar uns pelos outros, ele não sabe se vai ter ministração de repouso no Espírito Santo, ele não sabe nem qual é o cântico, mas ele está ali dando um passo de cada vez. Mas vão surgir outras vozes na Assembleia com outro tipo de fio que não fio de Deus. E aí o coordenador da oração comunitária, ele tem que estar atento para preservar este fio condutor que o Espírito Santo deu. Então a pessoa disse uma coisa ali que não tem nada a ver, ele deixa a pessoa falar, mas ele continua na condução dele. Por exemplo, vamos dizer que Deus tenha dado um rema de arrependimento. Veja, eu não estou falando de orar por arrependimento, estou falando que naquele dia, de maneira específica, a partir do Salmo 51, que uma pessoa leu sem querer ou não querendo, por acaso, no início da oração comunitária, que tem nada a ver um salmo penitencial, no início da oração comunitária, mas naquele dia o irmão abriu e disse, gente, eu pedi uma palavra a Deus para a nossa oração, e Deus deu o Salmo 50, ou 51, né? Tem de piedade, ó Deus, vocês conhecem. Este salmo, em outra ocasião, talvez passasse batido. Mas naquele dia o coordenador disse, cara, é isso. E aí? Só que ele não tem certeza. Aquele salmo é o ponto de partida. Então ele vai buscando outros elementos que vão surgindo na oração comunitária, que vão dando a ele a convicção de que a palavra rema é arrependimento. Aí ele vai conduzir a oração nessa direção. Aí ele vai dizer, eu sinto que o Senhor está nos pedindo que nós nos arrependamos, vamos colocar nossa mão direita agora no nosso coração, vamos fazer uma oração de pedido de perdão, sinceramente, os que quiserem se ajoelhar, aí ele vai conduzindo a comunidade, aí ele tem que confiar na inspiração que Deus deu a ele.
Ele tem que ter convicção do que Deus falou para ele. Porque surgiram outras vozes. Então, ele vai conduzir a oração comunitária naquele sentido. O Ministério de Música, nesta hora, atenção, o Ministério de Música está a serviço da unção da coordenação, e não o contrário. Então, o Ministério de Música, o ministro de música, ele é essencial na condução de oração comunitária. Porque ele tem que estar lá em sintonia com o coordenador da oração. Ele pode chegar no ouvido do coordenador e dizer, o senhor me deu a música tal. Claro que a música tal tem que estar coerente com o tema da oração. Deus está falando de arrependimento, e aí o Senhor está mandando a gente cantar aquela música, os elefantinhos subiam de 2 em 2. Os mais antigos não conhecem, os mais novos não conhecem, não é? Quer dizer, não tem nada a ver, numa hora de arrependimento, a gente cantar, os animaizinhos subiram de 2. É um cântico antigo, você que é novo talvez não conheça. Não tem nada a ver. O cântico tem que estar em comunhão, em coerência com o fio condutor da oração comunitária. E aí o Ministério de Música tem que estar a serviço de quem conduz, e não tomar a oração. Porque se é verdade que há pessoas na assembleia ou na célula que tomam a oração do coordenador quando ele deixa, é verdade também que tem ministro de música que toma o lugar do coordenador. Porque ele pega a música que ele acha que deve tocar e canta e leva e puxa. Entende? Isso não pode acontecer. Então, o ministro de música tem que estar em sintonia, em comunhão com o coordenador da oração comunitária. Dentro disto, o Espírito Santo pode nos conduzir para onde Ele quiser. Eu já participei de orações comunitárias de uma só música, do começo ao fim. A pessoa chegou no final, estava enjoado já de cantar a mesma música, não entendeu nada. Quando uma pessoa que está conduzindo uma oração diz assim, repita, vamos de novo. Quando ele pede para repetir um refrão de uma música, é porque ele percebe que Deus está falando ali, através daquela palavra. Assim sendo, uma oração comunitária, ela vai ter a presença de alguns elementos que são próprios do nosso carisma. E eu diria, são próprios da fé católica cristã, porque não é invenção do Shalom. Mas essas vivências que eu vou falar aqui, elas precisam ter aquele tom do carisma, porque nós estamos em uma oração comunitária da comunidade católica Shalom. Então nós temos o nosso jeito próprio de rezar. Atenção, a nossa oração comunitária, ela é uma expressão do nosso carisma. Não é melhor do que outro jeito de rezar, nem é pior do que outro jeito de rezar. É o nosso jeito de rezar. Se você é do carisma, você se identifica com aquela forma de rezar. Você pega carona e vai junto com todo mundo. Por isso que rezar é tão bom comunitariamente. Eu não preciso fazer grande esforço. Por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu gosto muito da oração comunitária, mas quando pede para levantar os braços, eu não consigo, eu não gosto de levantar braço. Bem, aí você vai se converter, querido, e levantar o seu braço. Porque erguer os braços, orar e louvar com o corpo é uma expressão bíblica, porque está lá nos Salmos, e é o nosso jeitão próprio de louvar, como o Shalom. A gente louva de braços erguidos. Sim, quando a gente louva, a gente está em oração, a gente mexe o nosso corpo também. Parece uma bobagem, mas há pessoas que são eminentemente rígidas dentro da oração comunitária. Você vê ela parada, parece uma múmia, né? Ela não se mexe, porque ela é muito correta e íntegra, entende? Então, até o louvor dela parece assim um robô. Cara, isso não é a nossa oração comunitária. Nossa oração comunitária, ela é livre. Atenção, quando eu falo livre, não é libertina, não para a pessoa fazer o que quer, não. É livre dentro da comunhão e dentro da unidade, da condução que Deus está dando para nós. Então é gostoso você cantar, você bater palmas, você dançar. Eu sei que tem a questão cultural aí também, mas você que tem mais dificuldade, balança discretamente sua parte de cima. Começa por aí que depois chega nos pés, entendeu? Mas vai começando. Isso não é um elemento da cultura brasileira. Atenção. É um elemento também da expressão da nossa oração e do nosso louvor. Por isso você vê o nosso fundador e a nossa fundadora, quando eles estão em adoração, vocês podem, olhem para eles como é que eles rezam. O corpo deles participa também, o nosso corpo reza conosco. Quem reza não é a cabeça, quem reza é o coração. Então o nosso corpo se envolve com a oração comunitária também. Uma oração comunitária em que meu corpo não participa, eu não estou rezando ali. Não está tendo oração ali. A oração de verdade, ela me envolve por inteiro. Porque quem reza não é uma alma desencarnada.
Quem reza é um corpo que possui uma alma, é o corpo portador de uma alma. Ou seja, é uma pessoa dotada de um corpo e de uma alma que reza. Então, eu rezo com o meu espírito, eu rezo com o meu coração, mas o meu corpo também participa. Daí a importância das palmas, de bater os pés, de erguer os braços. E você, formador comunitário, tem que dar exemplo, porque às vezes o mais múmia é o formador comunitário. O formador comunitário é o mais duro de todos, é o mais rígido de todos. Ora, as ovelhas refletirão o pastor. Se você, como formador comunitário, for uma pessoa rígida demais, parada demais, as suas ovelhinhas serão... Agora, experimenta você, como formador comunitário, ser mais livre. Experimenta, faz uma experiência algum dia, eles vão pensar que você está... Não vão entender bem, o que está acontecendo, né? Essa agora do vem, como é que eles traduziram e ficou complicado para eles, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, queridos, o Espírito gera em nós liberdade. O Espírito gera em nós liberdade. Por isso que a nossa oração comunitária, a gente tira as cadeiras, não é assim? Quando o lugar é pequeno, não tem o que tirar, é só afastar um pouquinho. Né? Quando a gente é pouca, mas de maneira geral a gente afasta as cadeiras. Por que a gente afasta as cadeiras? Para haver liberdade, para a gente louvar, para a gente rodar, erguer os braços. Claro, tudo dentro de uma ordem, né? Não é anarquia, mas dentro de uma ordem. E quais são os elementos que uma oração comunitária tem? O silêncio ungido. Silêncio ungido? O que é o silêncio ungido? É um silêncio que é movido pelo Espírito. Porque tem silêncio que é por falta de assunto. Esse silêncio é morto, não gera fruto nenhum. Fica aquele silêncio porque ninguém tem o que dizer. Mas está todo mundo pensando 1000 coisas na cabeça. Esse silêncio aí não constrói. O que é o silêncio ungido? O coordenador da oração sente que é o momento da gente ouvir o que Deus vai falar. Então ele vai dizer, vamos agora silenciar. E aí é o coordenador que vai sentir esse momento. E ele vai orientar a comunidade para, às vezes, ficar em silêncio, sem dizer nada. Às vezes, se alguém tiver alguma palavra da parte do Senhor, pode colocar em comum. Então o coordenador vai dando tom para a assembleia. Querido, o coordenador é aquele que coordena. É ele que aprova, é ele que reconhece, é ele que discerne, é ele que conduz a oração. Então, ele vai ter que ter essa capacidade de conduzir a oração segundo a vontade de Deus e estimular os irmãos para que eles se envolvam também na oração comunitária. Então, alguns elementos. O silêncio ungido, que é esse silêncio conduzido por Deus. Os carismas. 1 Coríntios, capítulo 12. Atenção. Os dons carismáticos, eles tendem a esfriar quando eles deixam de ser úteis. Porque dom carismático Deus dá para servir, qualquer dom. Se eu não sirvo com o dom que Deus me deu, ele para de funcionar. Deus não tira, porque os dons de Deus são sem arrependimento. Infelizmente, a queda na vivência dos nossos carismas comunitários, em oração comunitária, infelizmente, reflete um pouco a nossa perda de ímpeto evangelizador. Porque os carismas, se você prestar bem atenção na Bíblia, no Novo Testamento, eles estão associados à evangelização. Carisma é igual a evangelização. Eu preciso de sabedoria para evangelizar, de cura para evangelizar. Não existe carisma só para eu usar. O carisma é uma resposta divina a uma necessidade humana, cuja necessidade humana a humanidade não é capaz de responder. É um socorro do céu. Agora, se eu não estou em situações que precisam de socorro, o Deus não manifesta o carisma. Entende? Então, por exemplo, tem pouca palavra de ciência na célula. O coordenador do grupo da célula comunitária vai dizer, coloque a mão agora sobre o seu irmão. Atenção, se for condução do Espírito, ok? Peça uma palavra de ciência para o seu irmão. A gente não pede. A gente não pede. Como é que Deus pode mandar? Às vezes o irmão está com a necessidade e a gente não permite que o outro irmão seja instrumento de Deus para ele. Então, os carismas na oração comunitária dependem muito do condutor. Depende muito do coordenador. Não que o coordenador vá gerar carisma nas pessoas, porque carisma é dom. Mas o coordenador pode criar um clima favorável para que os dons que nós recebemos de Deus e nós os temos por causa do nosso batismo, eles possam também, mas não só, também se manifestar na oração comunitária. Atenção. Geralmente,
quem só usa carismas no Espírito Santo durante a oração comunitária são os mesmos que usam esses carismas quando estão evangelizando. E os que não usam na oração comunitária, que não tem palavra de profecia, que não tem palavra de ciência, pode ir aí atrás, são os mesmos que quando evangelizam também não usam. Porque uma coisa está ligada à outra. Se quando eu oro por uma pessoa, eu sozinho com ela, Deus me dá uma ciência, uma palavra de ciência, e eu, por aquela palavra, posso ajudá-la, posso ministrar uma palavra de Deus para ela, é natural que na oração comunitária isso também possa acontecer. Mas a pessoa não consegue usar nem na sua oração pessoal, nem no seu serviço apostólico. Tem alguns que nem ministério tem. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito, se não há necessidades a serem preenchidas, se você fica em casa ao invés de evangelizar? Eu estou falando aqui não é para vocês formadores, não é para as ovelhinhas de vocês. Aí a ovelhinha diz, eu não consigo rezar bem, não tem carisma, os dons acabam. Claro, tu não serve. Quando eu digo serve, não se coloca a serviço, ok? Nesse sentido. Porque os dons são respostas divinas a necessidades humanas que a humanidade não é capaz de responder. Agora, querido, se eu não evangelizo, se eu não estou na luta, se eu não estou com pessoas difíceis para evangelizar, se eu não estou em situações limites, que eu preciso do socorro do alto, como é que eu vou experimentar o socorro do alto se eu vivo confortavelmente na minha casa? Aí os carismas tendem a desaparecer. O que é que faz carisma surgir? Necessidade. Carisma é resposta. E quem vai fazer despertar as necessidades na oração comunitária é o coordenador. O coordenador vai dizer, os irmãos que estão doentes, que estão com dores no corpo, por favor, ajoelhem-se aqui no meio. Eu não estou dizendo que o coordenador vai fazer isso toda a oração comunitária, não. Você precisa pegar o rema, lembra? Vai ter um dia que Deus vai conduzir você nesse sentido. Então você manda os irmãos de joelho acolá, no meio da sala lá, e você orienta. Agora vamos nós orarmos pelos irmãos que estão com dores no corpo. Por que não? Por que não? Qual é o problema da gente fazer isso na oração comunitária? Quem faz isso? Quem conduz isso? O coordenador. Mas atenção, ele não faz isso toda a oração comunitária. Ele só faz na oração cujo fio condutor tenha sido este. Nesse sentido mais forte, de todo mundo de joelho. Pode ser que durante a oração comunitária ele tenha uma palavra. Deus está curando pessoas que estão com dores de cabeça. Ok? Pode colocar essa palavra. E atenção, é muito importante no final da oração comunitária que você diga, as pessoas que estavam com dor de cabeça, por favor, se manifestem. Às vezes a pessoa fica com medo, eu tenho medo de dizer e ninguém confirmar. Se ninguém confirmar, ou a pessoa não estava com dor de cabeça ou eu me enganei. Vida que segue. Entendeu? Então é importante que você manifeste e peça que as pessoas possam testemunhar. Outra coisa importante na oração comunitária, né? Outro elemento, o silêncio ungido, as manifestações carismáticas, como nós falamos aqui. A música é fundamental, já falei um pouco sobre essa questão da música, né? Não só a música cantada, mas a música inspirada. O Espírito pode inspirar cânticos novos. Gente, olha, um cântico do Espírito. Quando uma pessoa ungida no Espírito começa a cantar um cântico espiritual, ou em línguas, ou em português, a assembleia tende a se calar. Porque todo mundo ouve, todo mundo fica atento àquele cântico. E você vai perceber o que Deus está falando para nós através daquele cântico. Os nossos cânticos espirituais, a gente conta nos dedos, às vezes, em grandes assembleias, mas por que não pode surgir um cântico espiritual numa oração comunitária? Entende? Então, o formador comunitário, muitas vezes, durante a condução da oração, ele pode dizer, eu sinto, atenção, olha aí, formador comunitário. Eu sinto que Deus deseja dar um cântico ungido a alguém aqui na célula. Por favor, se é com você, permita que Deus lhe use. E aí o irmão vai cantar. Porque o formador comunitário, o condutor, tem que ter essa autoridade espiritual, quando ele percebe que é de Deus. Entendeu? Às vezes o irmão está esperando só um empurrãozinho. Quantas e quantas vezes, já aconteceu até comigo mesmo. Eu estou com a palavra de profecia, não disse ainda, esperando confirmação, estou fazendo um discernimento pessoal, e o coordenador diz assim, há uma pessoa aqui, isso é uma ciência, né? Que o senhor está dando uma palavra de profecia, por favor, pode proclamá-la. Aí, meu querido, partir para o abraço, é abrir a boca e falar, entende? Mas quem me estimulou a falar? O coordenador da oração. Então, atenção, formador comunitário. Olhe bem para mim agora, meu querido. Olhe para mim agora, por favor. Meu querido, é você que conduz, é você que leva, é você que anima, é você que estimula.
Eu não quero colocar peso sobre você, querido, mas eu quero dizer, é provável que você esteja pensando, meu Deus, eu não consigo. Ótimo. Quando você reconhece que não consegue, você vai correr para Deus e Ele vai fazer em você. Agora, não vá sem rezar. Não conduza sem orar. Não conduza sem sua Eucaristia. Vá preparado, com certeza, Deus vai poder lhe usar. E para ir caminhando já para o nosso término, nós precisamos estimular também na oração comunitária momentos de oração espontânea. Coordenador que tem. Gente, o coordenador dá o tom. Então o coordenador pode dizer, agora quem tiver alguma oração espontânea de agradecimento, ou quem tiver alguma palavra de louvor, diga, ou... Entende? O coordenador é que vai sentindo, ele é o maestro, né? Ele é o maestro que vai conduzindo a orquestra. Então você vai conduzindo. Então é importante as orações espontâneas. A leitura da palavra de Deus também é muito importante. Por isso o coordenador da oração tem que ir com a Bíblia na mão. Quantas e quantas vezes, às vezes, o rema vem pela palavra que o coordenador tira na hora que começa a oração. Começou a oração, ele pede uma palavra, ele vai em cima, é isso aqui que Deus quer. Agora, para ter essa segurança de dizer, é isso que Deus quer, eu tenho que estar na unção. E para eu estar na unção, eu tenho que estar rezando. Se eu não rezar, eu não consigo. Ok? Então, a leitura da palavra de Deus é fundamental. Cantada, proclamada, como Deus inspirar, mas é importante que a palavra seja proclamada tanto verbalmente, como lida. Você pode sentir uma inspiração de ler uma palavra. Às vezes uma pessoa durante a oração pede uma palavra a Deus, aí o que é que acontece? Ela chega para o coordenador da oração e diz, olha, Deus me deu essa palavra. Ela passa para o coordenador a palavra, e o coordenador vai confirmar se deve ser lida aquela palavra ou não. Não é bom a pessoa ler direto a palavra que Deus deu a ela. A não ser que ela tenha convicção, ou seja, numa assembleia de pessoas mais maduras, que a palavra que vai ser proclamada está em consonância, em coerência com o fio condutor que Deus deu para aquela oração. E aquilo que Moisés coloca nos estatutos, a oração comunitária também é o lugar da intercessão, pelas necessidades gerais, pela comunidade, pelo conselho geral, pelos nossos fundadores, pelos irmãos ali presentes, pelas necessidades do mundo, né? Agora, gente, atenção, tudo na unção. O que é na unção? Não é dizer por dizer. A gente tem que saber se é a vontade de Deus, porque às vezes a gente fala por falar, né? Jesus fala que alguns pensam que pelo seu muito palavreado serão ouvidos. Está lá no Sermão da Montanha. Jesus ele não valoriza o falar pelo falar. Nós temos que dar sentido àquilo que nós falamos, sabe? É como a oração em línguas, por exemplo. A oração em línguas, que é um carisma, é o mais básico dos dons. Existe a oração em línguas ungida e existe a oração em línguas que é apenas humana. E como é que a gente sabe? Pelo fruto que gera na pessoa e gera na assembleia. Entende? Então, às vezes, tem gente que começa a orar em línguas, até mesmo orar em línguas, a gente tem um momento de orar. Tem um momento de começar, o coordenador vai conduzindo, né? A gente agora vamos orar em línguas, né? Ou cantar, um cântico em línguas. Então, é importante a gente também estar atento a isso. Existe o falar em línguas, que é diferente do orar em línguas, que é o diferente do interpretar. Interpretar significa uma palavra de profecia dito em línguas que precisa de alguém interpretar para a língua local. O falar em línguas é uma profecia em línguas que precisará de tradução, no caso, de interpretação, dizendo melhor. E tem o orar em línguas. O orar é o orar, eu estou orando. O falar, você percebe que é como se uma pessoa estivesse falando para a gente. Muda até o tom. Para vocês terem uma ideia, a oração seria... É uma coisa mais despretensiosa, né? Eu estou apenas imitando para vocês poderem entender. Uma palavra de profecia em línguas teria mais ou menos este tom. Você percebe que a pessoa está falando com uma certa autoridade, que o jeito que ela se expressa tem alguma coisa de poder ali que eu preciso estar atento. Quem vai discernir isto? O coordenador da oração comunitária. Que ele percebe que ali não é apenas uma oração em línguas, é o quê? É uma palavra de profecia dada em línguas. Aí precisaria só de uma formação sobre isto. A oração de súplica também é importante, né? E para terminar, quando for terminando a oração comunitária, o coordenador
da oração, ele faz como que um resumo daquela oração. Ele vai pegando as palavras principais que ele lembrar, ou se alguém tiver anotado, melhor ainda. E ele vai fechar a oração comunitária. Ele não vai dizer, fulano falou certo, fulano falou errado. Não vai dizer nada. Ele vai dizer, queridos, então, nesta oração, o Senhor nos pediu mais uma vez que o nosso arrependimento fosse de coração, para que nós possamos ser homens e mulheres novos, segundo o seu coração. Aí ele vai dizer o que Deus inspirar, como que fechando de tal maneira, atenção, que todo mundo no final da oração comunitária possa sair dela dizendo, Deus falou para nós hoje sobre arrependimento. Ninguém tem dúvida qual foi o tema que Deus falou, porque as músicas, porque a pregação, porque a condução, tudo apontou na mesma direção. Vinha a partilha de 2 em 2, né, clássica, né, partilha de 2 em 2. Os testemunhos são muito importantes também, que possam acontecer no final da oração. E termina. E quando você menos espera, passou 1 hora e meia. Oração boa é aquela que passa e você nem percebe que o tempo passou. Ou que termina com vontade de continuar. Quantas e quantas vezes termina a oração, rapaz, mais um minutinho, né? Só que não dá porque a gente tem horário a cumprir. Como eu tenho horário para cumprir agora, que já terminou meu tempo de pregação aqui para vocês. Ok? Agora, finalizando, queridos, é uma graça. Nós, como formadores comunitários, precisamos pedir a Deus esta graça. Você vai dizer, Senhor, tu me colocaste nesta função de ser formador comunitário. Muitas e muitas vezes eu tenho que conduzir a oração, Senhor. Eu não sei conduzir. Eu nem sei se tem este carisma que ele falou aí. Senhor, eu preciso que você me dê este dom. Pelo menos para esse momento agora, Senhor, como formador comunitário. Depois você pode até tirar se quiser. Mas peça a graça de Deus que ele vai vir em seu auxílio. Amém? Que Deus nos ajude, nos prepare e nos unja para que as nossas orações sejam orações cheias de louvor, de carismas, de poder, de alegria e de vidas transformadas. Amém.